Olá, pessoal do segundo ano A e do segundo ano B da Escola Cândido Mariano. Eu sou a professora Ellen e nós daremos continuidade aos conteúdos de física do quarto bimestre. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o trabalho de um gás numa transformação ideal. Então, vamos imaginar essa situação. Esse gás, ele vai sofrer uma expansão isobárica. O que é uma expansão isobárica? Vocês viram nas aulas anteriores? Ó, iso igual, bárica está relacionada à pressão. Então, esse gás ele expande, só que ele mantém a pressão constante. Então, vamos observar. Para ele expandir e manter essa pressão constante, ele está sendo aquecido, está recebendo calor de uma fonte externa. E aí tem a força produzida pelas moléculas desse gás, vai empurrar esse êmbolo para cima. Então, ó, a força e o deslocamento, eles estão no mesmo sentido. O deslocamento de quem? Desse êmbolo. Ele estava nessa situação aqui inicialmente e depois ele deslocou essa quantidade D. Então, qual foi a quantidade, né, que ele deslocou? Ele deslocou essa parte laranjada. Então, ele deslocou esse volume. Faz sentido a gente falar em volume. Como que a gente pode calcular o volume que esse gás expandiu? Nós temos a área da secção reta desse êmbolo e quanto ele deslocou. Isso aqui, ó, nada mais é que a área de um cilindro. Desculpa, o volume de um cilindro. Como que a gente calcula? Não é a área da base vezes a altura? A mesma coisa aqui. Então, vai ser a área desse êmbolo vezes esse tamanho, essa altura que deslocou esse êmbolo. Então, essa é a nossa primeira situação. E aí, vamos observar que a força e o deslocamento eles possuem o mesmo sentido. Então, o trabalho da força exercida pelo gás será dado por. Então, o trabalho do gás é igual a força vezes deslocamento. Isso aqui é lá do primeiro ano. Lembra quando a gente falou de trabalho? Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Como eles estão no mesmo sentido, esse trabalho ele é positivo. Então, a gente diz que o gás realizou o trabalho. Tá, mas vamos, já já a gente fala disso novamente. Então, guarda essa informação. W é de work. Alguns livros traz a letra tal, que é uma letra grega, mas se fosse presencialmente eu usaria ela, mas eu vou usar o W, porque vocês confundem muito aquela letra, então eu achei melhor usar o W. Mas tanto faz, tá bom? A pressão do gás, a pressão PG exercida pelo gás, nós temos lá do primeiro ano também. A pressão não é igual a força sobre a área? É só lembrar, né? Aperta o lápis na ponta, né, dele e na bundinha dele aqui. Tenta fazer a mesma força. Em que situação vai doer mais seu dedo? Não é na ponta? Por quê? Quanto menor a área, maior é a pressão. Então, a pressão é força sobre a área. Aí eu só reorganizei essa equação aí. Então, a pressão vezes a área é igual à força. Nós vamos agora substituir essa equação 2 aqui nessa 1. Então, essa é a equação do trabalho, que é força vezes deslocamento. Essa é a equação da pressão, que fica a força igual a pressão vezes a área. Substituímos. Então, ó, o trabalho do gás é igual à pressão do gás vezes a área vezes o deslocamento. Né? Porque a gente substituiu o FG aqui por PG vezes A, que é a pressão do gás vezes a área do êmbolo. Só que área vezes o deslocamento é volume, é variação de volume. Então a gente pode dizer que o trabalho aí do gás, ele é igual à pressão do gás vezes a variação do volume. E aí, observem, nessa situação, tanto a força quanto o deslocamento, eles estão no mesmo sentido. E o gás ele sofreu uma expansão, ele aumentou de volume. Quando isso acontece, o trabalho ele é positivo. Quando o gás sofre uma expansão, o trabalho é positivo. A gente diz que o gás realizou o trabalho. Agora, quando nós temos uma diminuição desse volume, ou seja, o gás ele vai sofrer uma compressão isobárica, mantendo a pressão constante, a força e o deslocamento eles vão ter sentidos opostos. Dessa forma, o trabalho ele será negativo. Então, imagine essa figura aqui, só que agora, ao invés de aumentar o volume, ele vai diminuir. Então, a gente tem que comprimir. Então, percebe que para comprimir, existe alguma forma natural desse gás diminuir? Não existe. Então, a gente diz que o gás sofreu.
trabalho. Então, um agente externo tem que estar aplicando uma força sobre ele. Então, ele não vai diminuir o volume. Não é uma tendência natural dele fazer isso. Então, quando a gente tem uma expansão, o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho. Agora, quando nós temos uma compressão, o trabalho é negativo. Significa que o gás sofreu trabalho, né? Ele recebeu, né, um agente externo realizando uma força sobre ele. E a gente pode também calcular o trabalho numa transformação gasosa através de um diagrama da pressão pelo volume. Então, graficamente, o trabalho, como a gente acha o trabalho? Ele é numericamente igual à área sob, abaixo da curva. Então, ó, pressão, um diagrama pressão versus volume. Nesse intervalinho aqui de VI até VF, se a gente calcular a área desse retângulo, nós temos o valor do trabalho, o módulo dele, o valor numérico. Aí, como que nós vamos saber se vai ser mais ou se é menos? Se ele sofreu uma expansão ou se ele sofreu uma compressão. Então, aqui não está falando sobre isso, porque sempre vai ter uma setinha indicando de que estado o gás estava para que estado o gás foi. Então, aqui não me diz se foi desse estado para esse ou desse para esse. Então, eu não sei se o gás aumentou o seu volume, ou seja, ele sofreu uma expansão, ou se ele sofreu uma compressão. Então, a área ela é numericamente igual ao módulo. Então, achou a área desse retângulo, nós encontramos o valor do trabalho, só o número. Aí essa questão do sinal nós temos que analisar se sofreu uma expansão ou uma compressão. Não precisa, né? Essa pressão, ela não ela pode variar também, né? Olha aqui essa situação, ela varia. Mas para a gente encontrar essa área, a gente precisa de uma matemática que vocês não aprendem ainda, que é integral, beleza? Mas para vocês saberem que existe. Então vamos fazer um exercício resolvido? Aí o exercício resolvido 1. Um exemplo, né? Um gás ideal passou do estado A para o estado B, como mostra a figura. Sabendo que um ATM é aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal, calculemos o trabalho realizado sobre o gás nessa transformação. Por que eu coloquei esse sobre em negrito? Olhem aqui, esse gás, ele inicialmente, ele falou, ó, passa do estado A para o B. Então, o volume dele inicial era de 10 litros, foi para 2 litros. Significa que ele sofreu uma compressão. Então, para ele sofrer uma compressão, tem que ter um agente externo atuando sobre esse sistema. Por isso que é um trabalho realizado sobre o gás, não pelo gás. Se ele tivesse aumentado, se ele tivesse ido de B para A, por exemplo, seria trabalho realizado pelo gás. Beleza? Então, fiquem atentos a isso. Então, se a gente sabe que diminuiu o volume, que ele sofreu uma compressão, o trabalho é negativo, tá? Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, ó, num diagrama de pressão pelo volume, o trabalho é numericamente a área. Nesse caso, a área de quem? Do trapézio. Ó, é o mesmo desenho aqui, só que agora ele está pintadinho. Então, ó, esse trapézio aqui, é uma figura geométrica aí, a área abaixo dessa curva é numericamente igual ao trabalho. É isso que ele quer saber. Quanto vale esse trabalho? Então, lembra da letrinha que eu falei para vocês? Ó, é essa daqui, é o tal. A gente vai usar o W. Então, para a gente achar o trabalho, é só fazer o quê? Achar a área desse trapézio. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Não é a base maior, mas a base menor vezes a altura dividido por 2? Então, tá aqui, vamos ver. A base maior. Ó, as bases, elas são paralelas umas às outras. Então, ó, base maior, quanto que ela mede? Do 0 ao 4, ela mede 4. Não se apeguem ainda às unidades, tá? Só vamos mexer com os números por enquanto. Mais a base menor. A base menor é esse pedacinho aqui, ó, mede 2. Vezes a altura. A altura desse trapézio é essa parte aqui, ó, dividido por 2. Então, por que que deu 8? Ele estava inicialmente no 10, foi para 2. Essa diferença não é de 8? Né? De 2 para chegar de 10 para chegar no 2 não é 8? Então tá aqui, o 8. Fez a continha aqui, simplifiquei esse 8 com esse 2, ficou 4. Então, 4 mais 2 é 6, 6 vezes 4, 24. Mas olhem essa unidade, ATM vezes litro.
Nós não podemos deixar nessa unidade. Trabalho não é energia, a gente viu o trabalho desde o primeiro ano. Trabalho é energia. Então, qual que é a unidade no Sistema Internacional de Energia? Não é o Joule? Temos que transformar esse negócio aqui. Só que nós não sabemos transformar de ATM vezes litro para Joule direto. Então, a gente tem que transformar essa unidade de pressão para uma unidade de pressão do Sistema Internacional, essa unidade de volume para uma unidade de volume do Sistema Internacional, depois sim para Joule. Então, ó, como que a gente transforma? Fator de conversão. Já falei 352 milhões de vezes para vocês. Mas vamos lá. Então, o que nós sabemos? Que um ATM, ele equivale a 10 a quinta Pascal e um metro cúbico é igual a 1.000 litros. O ATM e o litro está em cima, eles têm que aparecer embaixo. Para quê? Para eu dividir ATM por ATM fica 1, litro por litro fica 1. Vai sobrar Pascal por metro cúbico. Então, vamos lá. 24 ATM vezes litro, vamos abrir um primeiro fator de conversão. Qual que é o primeiro? Da pressão. Então, 1 ATM equivale a 10 a quinta Pascal. Então, ó, 1 ATM equivale a 10 a quinta Pascal. Por que o ATM está embaixo? Eu preciso dividir esse ATM por esse, para ele sumir, vamos dizer assim. Vezes o próximo fator de conversão, que é o do volume. O litro está em cima. Para eu eliminar ele, ele tem que aparecer onde? Embaixo. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, pronto. O ATM com ATM vai embora, o litro com litro vai embora, sobrou Pascal vezes metro cúbico. Aí, ó, eu multiplico esses valores. Então, vai ficar 24 vezes 10 a quinta vezes 1. Deu 24 vezes 10 a quinta. Agora, aqui embaixo não tem nada, é 1. 1 vezes 1 vezes 10 a terceira. Tá aqui. Então, isso é o trabalho, né? Ó, nós encontramos o trabalho. Aí, aqui a gente dividiu, ó. 10 a quinta divide por 10 a terceira, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 5 menos 3, 2. 24 vezes 10 elevado ao quadrado. Vamos deixar em notação científica, porque vai ficar mais elegante. A vírgula do 24 está depois do 4. Andaremos uma casa para a esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, soma 1 no expoente. Então, 2,4 vezes 10 a terceira, Pascal vezes metro cúbico. Pascal e metro cúbico são unidades do sistema internacional. Então, o Joule também é. Eu vou substituir. Professora, o que aconteceu com esse menos? Por que o trabalho é negativo? O gás sofreu uma compressão. Ele diminuiu o volume. Não acontece naturalmente. Então, teve um agente externo agindo sobre ele. Por isso, o trabalho é negativo. Ele sofreu uma compressão. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo é para falar sobre o trabalho num gás. Bons estudos, leiam o material, assistam o vídeo. Na próxima semana terá uma atividade disponível para vocês no Forms, conteúdos que a gente vai discutir nessa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.